Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu chego agora trazendo as muitas informações e notícias de destaques do Flamengo nesta quarta-feira, dia de semifinal do Campeonato Carioca de 2022. São muitas notícias e para a gente não perder muito tempo, vamos logo dar os destaques desse noticiário do Mengão. Vamos falar tudo sobre Vasco e Flamengo, a primeira partida da semifinal do Carioca 2022. Flamengo abre venda de ingressos para o jogo de volta da semifinal do Carioca. Flamengo termina a Taça Guanabara com prejuízo enorme. Mercado Livre é o novo patrocinador do futebol feminino do Flamengo. Arrascaeta entra para o top 5 dos artilheiros estrangeiros do Mengão. Ex-treinador do Flamengo compara o rubro-negro mais querido do Brasil ao atual time dele. Trarei aqui os artilheiros do Flamengo do século. Trarei também notícias do mercado da bola, individualizando as situações de Marcos Antônio, Matheus França e Arturo Vidal. E falarei também sobre o próximo adversário do Flamengo, Orgulho da Nação, na Champions League de basquete. Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu pediria a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de tudo que o canal Marquinhos Fla Assunção trouxer de novidade. Bom, inicialmente falaremos tudo sobre Vasco e Flamengo, jogo hoje às 20 horas no Maracanã, jogo que terá transmissão apenas pelo pay-per-view, Cariocão TV, Flá TV+, e Vasco TV. O Flamengo que anunciou a lista dos relacionados pela manhã e trouxe 3 surpresas. A ausência novamente do zagueiro Gustavo Henrique, que todo mundo pensava que já ia estar acompanhando essa lista dos relacionados, e também a ausência tanto de René como de Ramon. O Flamengo trouxe para o jogo de hoje contra o Vasco apenas 3 zagueiros de ofício: Davi Luiz, Noga e Fabrício Bruno. Só lembrando que o Flamengo começa essas semifinais levando a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. 2 empates ou uma vitória do Vasco por 1-0, uma vitória de 1-0 para o Flamengo, nos dá a classificação. Até há pouco tinham sido vendidos 37 mil ingressos para a partida de hoje no Maracanã. A proporção torcida para torcida é de 70-30, 70% para o Flamengo e 30% para o Vasco. Uma observação é que o árbitro do jogo apitou até agora 4 partidas durante esse campeonato. Vamos aguardar, a expectativa é muito grande, primeiro pela escalação do Flamengo, que a gente não tem ideia do que vem por aí, mas acredito que pela ausência de Léo Pereira, acredito que Felipe Luiz será titular e também Bruno Henrique, que não jogou, os 2 que não jogaram o jogo passado, estejam presentes nos 11 titulares que o Flamengo vai colocar em campo diante do Vasco. Bom, mudando de assunto, o Flamengo abriu hoje a venda de ingressos para a segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca de 2022. Meus amigos, pau que dá em Chico, vai dar em Francisco também. O Flamengo, da mesma forma que o Vasco fez, tratando mal os torcedores rubro-negros, vai fazer na mesma moeda com que o Vasco também paga. Os ingressos para a torcida do Flamengo já estão à venda desde hoje e para a torcida do Vasco só estarão liberados a partir de amanhã. Os torcedores do Vasco que compraram ingresso para a segunda partida da semifinal entre Flamengo e Vasco domingo no Maracanã, 16 horas, esse sim, com transmissão em TV aberta, terão que fazer a troca do ingresso do ingresso físico. Os torcedores do Flamengo, os sócios torcedores do Flamengo que adquiriram o ingresso, entrarão normalmente com o cartãozinho do sócio torcedor. Bom, meus amigos, agora vamos falar de um assunto que é recorrente, né, em todo o Campeonato Carioca. O Flamengo terminou a Taça Guanabara com um prejuízo de 519 mil reais. O Flamengo diminuiu um pouco esse prejuízo porque na partida domingo, que teve o Maracanã com 61 mil pagantes contra o Bangu, o Flamengo conseguiu ter um lucro, juntamente com o Bangu, cada um lucro de R$ 274.488,00.
R$ 1.211.037. O prejuízo era na faixa de quase 800 mil. Com esse lucro, por conta da partida diante do Bangu, o Flamengo conseguiu, deixando o prejuízo da Taça Guanabara em 519 mil. Espera-se que com os jogos semifinais, os 2 semifinais e provavelmente com os 2 da final, o Flamengo recupere, terminando esse campeonato carioca com um saldo positivo financeiro da competição. Bom, meus amigos, agora uma notícia que veio no meio da tarde de hoje, uma notícia muito boa. O Mercado Livre é um novo parceiro do futebol feminino do Flamengo. Fez uma parceria tanto para patrocínio, para um projeto que se chama Elas Jogam. Esse projeto destina-se a fomentar a base do futebol feminino do Flamengo nas demais escolinhas do Flamengo espalhadas pelo Brasil inteiro. Se não me engano, 67 ou 69 escolinhas. É mais uma parceria de sucesso do Mercado Livre com o Flamengo, que vai continuar contratando, fortalecendo seu elenco do futebol feminino para que possa disputar todos os títulos. Inclusive, o Flamengo almeja, nesse ano, garantir vaga na Taça Libertadores da América de futebol feminino. Bom, meus amigos, o Arrascaeta, nosso craque Arrascaeta, entrou na galeria dos top 5 dos maiores artilheiros estrangeiros do Mengão. O primeiro colocado desse top 5 é Doval, com 94 gols. Depois vem Jorge Benítez, um paraguaio, com 76. Petkovic, com 57 gols. Sidney Pulley, um inglês, com 49 gols. E na quinta colocação, dividindo com o Arrascaeta, essa quinta colocação, Arrascaeta e Valido, com 44 gols. Bom, o ex-treinador do Flamengo, Domenech Torrent, atualmente no Galatasaray da Turquia, fez uma comparação dos torcedores e da paixão que esses torcedores têm com a torcida do Flamengo. Aqui eu acho que o nosso ex-dome técnico do Flamengo deu uma exagerada, né? Não há o que comparar a nação rubro-negra com nenhum torcedor lá da Turquia, se bem que a gente sabe lá que os torcedores são muito apaixonados, porém, em quantidade não dá para comparar. Bom, meus amigos, trarei agora também aqui os artilheiros do Flamengo no século, né? Trarei individualmente com a quantidade de gols os maiores artilheiros do Flamengo no século. Em primeiro lugar está Gabigol com 112 gols, em segundo Bruno Henrique com 77, em terceiro Renato Abreu com 73, em quarto Léo Moura junto com Obina com 47 e na quinta colocação Edilson Capetinha com 45 gols. Bom, falaremos agora para o mercado da bola. Traremos informações a respeito de 3 atletas. O primeiro é Marco Antônio, do Shakhtar Donetsk, uma informação trazida ontem pelo jornalista Fábio Sormani, do Grupo Disney, de que o Flamengo estava muito perto de anunciar a contratação de Marco Antônio, que viria emprestado até o final do ano, com o preço do passe fixado em 5 milhões de euros, aproximadamente 28 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Agora, num vídeo soltado no dia de hoje, o jornalista Júlio Miguel disse que não procede a informação. Porém, vários portais da Ucrânia estão dando e cravando como certo o empréstimo do jogador Marcos Antônio para o Clube de Regatas do Flamengo. Eu estive olhando uns vídeos dele, é um jogador muito habilidoso, muito rápido, muito vertical, e eu acho que vai ser de grande valia a chegada desse jogador ao elenco do Flamengo. Em relação a Matheus França, foi uma matéria, uma informação trazida pelo jornalista Mauro Santana, de que o Real Madrid prepara uma oferta de 212 milhões de reais ou 38 milhões de euros pela cria rubro-negra. A gente aguarda. Florentino Pérez é um admirador da base rubro-negra e a gente tem que aguardar para ver se essas negociações se confirmam e para que mais uma cria do Ninho do Urubu consiga alçar voos altos e ainda mais no Real Madrid, que é o maior clube da Europa, né? Então, vamos aguardar porque muitas novidades poderão vir por aí. Em relação a Arturo Vidal, ele, por conta de tudo que falou a respeito do Flamengo, por conta do seu desejo de vestir o manto sagrado, foi multado pela Inter de Milão
por ter se manifestado sempre muito favorável ao Flamengo, mesmo ainda estando envergando as cores da Inter lá da Itália. Então, Vidal foi multado. E outra notícia que foi trazida hoje pelo aquele jornalista Eken Kroner, dizendo que Vidal só não jogará no Flamengo se o Flamengo não quiser, porque a questão salarial não será problema. Ele não discutirá salários com a diretoria do Flamengo. O que a diretoria propor, ele irá aceitar somente para ter o prazer de jogar no Flamengo. Isso é uma coisa que é muito difícil de acontecer num jogador de futebol, mas tudo tem sua primeira vez. Vamos ver se esse jornalista que crava muito e acerta pouco consiga acertar essa em relação ao Vidal. Bom, meus amigos, para finalizar, falaremos sobre o orgulho da nação, o basquete rubro-negro, que teve definido seu adversário nas quartas de finais da Champions League da América no dia 6 ou 7 de abril. O adversário vai ser o Minas, que na última fase da fase inicial teve 2 derrotas nos 2 jogos, o que ele tirou o primeiro lugar, colocando no segundo e no caminho do Flamengo. Então, Minas Basquete será o adversário do Flamengo nas quartas de final da Champions League das Américas. Bom, as notícias são essas. Estamos aqui na expectativa para o jogão de logo mais entre Vasco e Flamengo, primeira partida da decisão das semifinais do Campeonato Carioca. Pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ficar notificado de tudo que acontecer no canal Marquinhos Flamoção. Eu me despeço dizendo que eu sou mais Flamengo hoje à noite. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!